Vamos abrir em Hebreus 11:4. Hebreus 11:4. É bom que nós entendamos as coisas pelo lado de Deus e não pelo nosso lado, porque às vezes a nossa interpretação é muito dada pela vida que vivemos e como achamos que as coisas devem ser. Exatamente como uma máquina, nós agarramos numa máquina qualquer, uma máquina de lavar, um computador, não sei o quê, achamos muitas das vezes por intuição nossa que devem trabalhar de uma determinada forma. Mas, no entanto, devemos ler o manual para saber qual a vontade ou como a máquina vai produzir os melhores frutos para a nossa vida. Da mesma forma, Deus nos instrui a como andar e como viver com Ele. Então diz aqui Hebreus 11:4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo que alcançou testemunho que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Então, mas qual foi a diferença da oferta de Abel para Caim, seu irmão? Abel e Caim são filhos de Adão e Eva. Eles cresceram e agora quiseram dar uma oferta ao Senhor. E na oferta, Caim deu dos frutos da terra, mas Abel não fez isso. Abel deu dos primogênitos, do melhor que tinha, deu para Deus. Eu quero que você entenda da maneira como Deus vê as coisas. Jesus estava a ver as ofertas a serem depositadas e viu uma mulher deitar 2 moedas. Perante os homens, ela deitou muito pouco, porque todos os outros deitaram muito mais que ela. Mas, no entanto, Jesus disse que aquela mulher deu mais que todos os outros. E nós ficamos, como é que ela deu mais, se, no entanto, deu menos? Não. Do que ela tinha, ela deu tudo. Enquanto os outros deitavam o que tinham a mais, ela deu tudo o que tinha. É assim que Deus vê a nossa oferta. É assim que Deus vê como nós estamos a dar para Ele. Ele sabe o que nós temos. E sabe do que nós temos, o que é que nós estamos a dar para Ele. Essa que é a nossa oferta. Foi o mesmo que aconteceu com Abel e Caim. Abel deu o melhor que tinha para Deus. Caim deu uma coisa que tinha para Deus. A Bíblia, em Gênesis 4, diz que atentou Deus para a oferta de Abel e não atentou para a de Caim. Então, mas os dois deram uma oferta. Sim. Mas um tocou a Deus, o outro não. Porque uma oferta também é uma oferta de amor. Não tem, entenda uma coisa de uma vez por todas, não tem a ver com muito ou com pouco. Tem a ver com o que você está a dar. Tem a ver o que é que você está a dar de coração. Está a dar por amor à obra de Deus. Tem a ver mais com tudo isso do que, não, mas eu não tenho muito. Mas Deus nunca disse
Deus constantemente está a dizer que seja uma oferta voluntária. Porque Deus não quer obrigar a nada. Nunca. Nem nunca vai obrigar. Tem de ser uma oferta voluntária. Mas nessa oferta voluntária, coloque o seu coração. E você vai ver a diferença na sua vida. Há pouco tempo, há dias mesmo, e ouvi que, o que diziam. Uma coisa que estavam a dizer, uma pessoa estava a falar na internet e dizia: quando você começa a orar, o que é que começa a acontecer? Deus nota nós. Deus começa a ouvir o que nós estamos a falar, porque estamos a orar, porque estamos a buscar a Deus. Quando você dá, você é notado por Deus. Não tem a ver com o tamanho da oferta, entenda. Tem a ver com o que você colocou lá. Com o coração que você deu. Você está a entender? Deus vai olhar para si como olhou para Abel. Foi de tal forma que Caim matou o irmão. Matou Abel por causa disso. Por causa de uma oferta a Deus. E no entanto, Deus lhe disse: se tu fizeres o bem, será que não há aceitação para ti? Agora, se vens a Deus e dás qualquer coisa, e toma aqui, olha, eu tenho isto, toma. Não foi pensado. Não foi do coração. Não foi, Senhor, está aqui. Eu quero te honrar. Tu és importante para mim. Essa é a oferta que Deus quer. Vamos semear. Eu peço que me traga um envelope, só favor. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Como sol brilha, como o sol brilha, canta com alegria, como o sol brilha, e Deus o compensará. Canta com alegria, como o sol brilha, como o sol brilha, como o sol brilhará. Canta com alegria, como o sol brilha, e Deus o compensará. Amém. Obrigado, Pai. Podemos semear no teu reino e crer em ti. Sabemos que nada nunca vamos ter falta, porque és tu que enche a nossa boca de bens. És tu que está a suprir todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Amém. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome, glória ao teu nome. Vamos abrir, já estamos em Hebreus 11, vamos a ir até o versículo 1. Hebreus 11, 1. O título da mensagem de hoje é A Fé. É importante nós percebermos o que é fé. Muitos creem que fé é acreditar que Deus existe. Glória a Deus, que isso também é fé. Mas é o nível de fé. Mas falta agora mais. Veja o que está aqui escrito. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Isto parece confuso. Fé é acreditar que aquilo que nós estamos à espera, nós vamos receber. Então, mas como é que isto funciona com Deus? Muita gente pensa assim.
pensa que vai a Deus, Pai, eu venho a Ti, e pensa e pede qualquer coisa a Deus. E da maneira da pessoa pensar, funciona assim. Não, há vezes que ele responde, que ele dá, outras vezes que não dá. Isto é completamente errado. Está completamente fora da vontade de Deus e da Bíblia. Quando você vai a Deus, você tem que acreditar que aquilo que você está a pedir é da vontade de Deus e que Ele vai lhe dar. Isto é fé. Algumas pessoas agarram, não, Senhor, se tu fizeres isto, eu dou-te aquilo, fazem votos. Isso não é errado. Por favor, não façam votos de fazer um sacrifício, porque senão você vai fazer o sacrifício que Jesus fez, que seja em vão. E não, Ele fez o sacrifício por nós. E Deus não espera de nós sacrifícios. Quer dizer, espera alguns sacrifícios, mas nós, às vezes, não nos importamos fazer sacrifícios, às vezes, no corpo e em tudo isso, e às vezes sacrifícios no não fazer algumas coisas que gostamos, nós não queremos. Por exemplo, às vezes não queremos fazer sacrifícios de ver televisão, não queremos fazer sacrifícios de jogar, não queremos fazer sacrifícios de estar a ler a palavra de Deus. Eu quero que você entenda uma coisa. Porquê da palavra de Deus? Porquê da palavra? Porque a palavra nos vai fazer criar fé. São muitos versículos hoje que eu tenho para vocês, mas eu quero... nós estamos em Hebreus 1, vamos andar só um pouco mais para baixo e vamos a Hebreus 6. Hebreus 6, é um pouco mais abaixo, Hebreus 6. Hebreus 11, 6. Desculpem, Hebreus 11, 6. E o que está aqui escrito é: ora, sem fé é possível agradar-lhe. Não vamos continuar. Eu quero-vos... Então, nós não conseguimos agradar a Deus se não tivermos fé. Se não tivermos confiança que Ele nos pode abençoar. Que Ele vai ouvir a nossa oração e vai responder. Vou voltar a ler. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Espera aí, então nós temos que ter fé. Não é só... O próprio versículo responde a tudo. Veja. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Um nível de fé. Creia que Ele é. Você tem de crer que Deus existe. Alguns podem dizer assim, eu não creio que Deus existe. Algumas pessoas podem dizer. Mas depois, quando as coisas apertam, ai meu Deus, então mas Ele existe ou não existe? Então ele crê que Ele existe. Embora o negue com as suas palavras, no seu coração ele crê que Deus existe. Então, eu vou voltar a ler. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E que é galardoador ou recompensador, ou aquele que dá dos que o buscam. É recompensador daqueles que o buscam. Daqueles que constantemente estão lá a bater à porta de Deus. Senhor, eis-me aqui. Eu creio em Ti, eu Te amo, eu confio em Ti. Quando eu aceitei Jesus, foi uma fase muito difícil da minha vida. E eu, a pouco e pouco, fui conhecendo mais de Deus. Inclusive, eu tenho 4 filhos.
E com os meus 4 filhos, eu até nisso, nos anos que foram passando, eu notei diferença. Porque eu já não orava por eles da mesma forma que orava. Com a minha filha mais velha, aconteceu que ela teve que ir parar ao hospital. Ela teve 1 mês e meio no hospital. Foi muito duro para nós, pais. E ela, quando veio para casa, voltou a ter a mesma coisa. E eu disse para a médica, ela não vai voltar para o hospital. A médica ficou a olhar para mim. Mas porque eu disse, porque eu falei, ela não voltou. E que no hospital ela não ficou curada, em casa ficou curada. A outra filha, que nasceu a seguir, teve uma convulsão à mesa. Eu agarrei nela, comecei logo a orar por ela. Logo, mal agarrei nela, comecei logo a orar por ela. Fomos a caminho do hospital, mesmo assim. E a caminho do hospital diz-me, não vale a pena. Está tudo bem. Mas como eu estava a caminho do hospital e para sossegar todos da família, eu fui ao hospital, fizeram os testes, estava tudo bem. Mais tarde foi feito testes e estava tudo bem, não houve problema nenhum. Mas o meu filho mais novo, anos mais tarde, quando nasceu, caiu da cadeira de comer. Ele se levantou e caiu da cadeira. Ele caiu com a cabeça de lado. Eu nessa altura nem pensei nada. Agarrei nele, coloquei-o em cima da mesa da sala, pus as mãos em cima dele e orei por ele. Ele instantaneamente parou de chorar. Eu quero que você entenda. À medida que o nosso conhecimento de Deus aumenta, a nossa maneira de orar muda, as nossas bênçãos mudam por causa do conhecimento que nós temos de Deus. Por isso é que diz aqui, sem fé, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam, é recompensador daqueles que o estão a buscar. Então, mas quer dizer que é preciso tantos anos? Não, é preciso dedicação. Você pode conhecer ouça, houve coisas da minha vida que eu orei com um versículo só. Eu queria uma esposa para mim. E eu orei um versículo que diz, aquele que encontra uma mulher, encontra uma coisa boa e alcançou a benevolência do Senhor. Eu orei este versículo. E orava todos os dias este versículo. Eu achava que eu tinha que dar uma ajuda a Deus. E então o que é que eu fazia? Eu procurava a ver se alguém dentro da igreja fosse essa tal mulher que Deus me iria dar para mim. E eu procurava dentro da igreja, porque eu queria alguém que servisse a Deus como eu estava a servir. E então eu buscava, embora orasse todos os dias o mesmo versículo, eu buscava dentro da igreja e não estava a encontrar. E quando eu parei de buscar, passado uns meses, a minha esposa, na altura não era a minha esposa, não é? Começou a frequentar a igreja onde eu estava. E que veio ser, mais tarde, a minha esposa. Deus sabe o que está a fazer. Mas eu quero que você entenda, e agora vamos ver, eu quero vos mostrar, só para ter ilustração, só para você ver, vai aparecer aqui, vai aparecer um elo de uma corrente. Vai aparecer um elo de uma corrente, mas é uma corrente, eu não sei se está deste lado. Você vê esta ela de corrente, é muito grande. É de um barco.
A palavra de Deus é poderosíssima, apta para fazer grandes coisas. Um versículo só. Mas eu agora peço que seja posto deste lado uma corrente completa. E você imagine um elo só de uma corrente e depois vê-se uma corrente inteira. E é aqui que eu vos quero chegar, que eu vos quero fazer entender. Um elo sozinho é forte, é difícil de quebrar, é tudo mais. Mas uma corrente é literalmente impossível de partir. E é aqui que eu vos quero fazer entender. À medida que nós conhecemos mais e mais e mais e mais da palavra de Deus, nós estamos a construir essa corrente. E essa corrente vai fazer toda a diferença na nossa vida. Eu quero-vos mostrar porquê. Eu comecei-vos por explicar o que é a fé. Expliquei-lhes que é impossível agradar a Deus se nós não tivermos fé. Mas agora vamos ver o que Deus diz, não o que nós pensamos. Porque é aqui que erramos. Nós, às vezes, quer por nossas experiências de vida, quer pelos ensinamentos que recebemos outra hora, ou por aquilo que pensamos, achamos que não, eu tenho que ir a Deus e pedir. Eu tenho que pedir muito, para ver se Ele me atende. Não, não é assim. Vamos abrir em Marcos. Eu disse Marcos, não foi? Pode ser. Marcos 11, 23. Marcos 11, 23. Veja o que está aqui escrito. Porque em verdade vos digo, qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedires orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Então quer dizer, o que Deus nos está a dizer a nós é que nós temos que acreditar que aquilo que estamos a pedir, que Deus nos vai dar. Então, Deus nos dá uma garantia de que o que nós vamos pedir, Ele nos vai dar. E eu vou-vos mostrar mais versículos a comprovar isso. Mas você tem que entender, você não tem que ir a Deus pedir para ver se Ele dá. Não, Ele vai dar. Porque Ele nos garante que dá. Mas nós temos que fazer uma coisa para que isso possa acontecer. Temos de crer que aquilo que estamos a pedir, nós vamos ter. Isto quer dizer, porque em verdade vos digo, qualquer que disser, tem que falar a um monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração. Não pode haver dúvida no nosso coração. Porque se houver dúvida, não vai receber nada. Mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Eu lembro-me de orar com uma pessoa, e eu virei-me para a pessoa e disse, mexa-se. E ele, ainda dói. E eu disse, é impossível. A pessoa ficou de olhos abertos a olhar para mim. Impossível? Sim, é impossível. Eu creio no meu Deus. No que é que eu baseio a minha fé? No que Deus diz. Eu não posso basear na minha fé, eu baseio na minha fé nas experiências que eu vou tendo, mas sempre tendo base a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz para irmos por todo o mundo, para colocar as mãos pelos enfermos e os curareis. Então, eu baseio a minha fé, eu baseio a minha confiança em Deus com base
na palavra de Deus. São elos de correntes que eu vou adicionando. Para quê? Para fortificar a minha fé, a minha confiança em Deus. Porquê é que é tão importante a leitura da palavra de Deus? Porque nós vamos conhecendo os pensamentos de Deus, a maneira como Deus vê as coisas, não com a maneira como nós achamos. Não, eu tenho que fazer isto à minha maneira. Não vai resultar. Não, mas eu vou pedir. Não vai resultar. Epá, não vai resultar. Faça à maneira de Deus, que há garantias de você receber. De você ser abençoado. Outra das coisas que entenda, Deus não se move pelo tempo. O que nós achamos que é um tempo útil, o que nós achamos, não, eu vou pedir agora e daqui a bocado já tenho, ou instantaneamente tenho, instantaneamente sou liberto, instantaneamente sou abençoado, instantaneamente... Ouça, já aconteceu coisas na minha vida. Por exemplo, eu agarrei no sofá e levantei o sofá para a minha esposa aspirar por baixo. Eu levantei o sofá e quando fui a pôr o sofá, meti-o em cima do meu pé. E a dor foi horrível. E fiquei a doer. Eu orei logo para o meu pé. E quando orei para o meu pé, a dor desapareceu. Não quer dizer isso que a unha não ficasse negra e que mais tarde viesse a cair, mas nunca sem problemas nem sem dores. Nunca tive dores. Mas entenda uma coisa. Mas já houve coisas que vieram até mim. Por exemplo, vou-lhe dar o exemplo. Eu ainda tenho, estamos em no final de 2025, ainda tenho uma cadela, uma pastora alemã, é um animal bastante grande e forte, e eu agarrei numa trela enorme, que nós temos de 10 metros de comprido, e eu agarrei e disse a ela, vai! Bem, eu nem me imaginei o que é que eu fiz, não é? Porque aquele animal a correr é uma força tremenda. E eu me esqueci completamente disso e mandei-a ir. Quando ela começou a correr, eu comecei a correr também a ver se conseguia fazer com que... Também outro erro. Devia ter ficado parado e ter agarrado para conseguir o esticão e não. Mas eu fiz o contrário. Comecei a correr pensando eu que iria fazer com que não fosse tão forte o esticão que ia levar. Mas aconteceu exatamente o contrário. A força dela foi tanta que eu levantei voo. E quando caí no chão, caí e comecei-me a rir. Porque, quer dizer, a parvoíce foi toda minha, não é? Eu comecei-me a rir. A minha filha, uma das minhas filhas, até chegou ao pé de mim, aflita, preocupada comigo. E quando me levantei, tinha os joelhos todos sujos, mas estava-me a rir, porque, quer dizer, foi uma parvoíce tremenda, não é o que eu fiz. Mas essa parvoíce teve um pagamento mais tarde. Não só eu caí com os joelhos no chão, apesar de me estar a rir, não é? Por causa de tudo, mas quando me levantei eu senti dor no braço. Por causa do esticão que eu levei. O problema é que eu senti dor e não conseguia levantar o braço mais que isto. Tudo o que fazia disto para cima era dor. O que é que começou? Uma batalha e a oração para poder ter o braço a funcionar como tinha antes. Eu tinha acabado de fazer uma luxação no braço. Então o que é que eu fazia? Eu lembro-me, eu na altura era guarda noturno, eu tinha um cinturão onde tinha a arma e as algemas e tudo mais, eu tirava o cinturão e tinha que pendurar o cinturão num varão onde eu tinha roupa em casa. Quando eu fazia isto, para eu conseguir fazer isto, até as lágrimas me vinham aos olhos. Mas eu comecei a fazer isto e dizer, obrigada, Pai, que eu estou curado no nome de Jesus.
pelas pisaduras de Jesus eu estou curado. E fazia aquilo. Mas isto levou alguns meses. O que eu não conseguia levantar mais que isto, comecei a levantar tudo e a fazer tudo com o braço o que queria. Até o que é que eu fiz? Utilizei a palavra de Deus a meu favor. Continuei a confessar, apesar de não ter efeitos imediatos, apesar de não ser curado instantaneamente, eu perseverei em orar, eu continuei, eu fui teimoso orando, confiando na palavra de Deus e fui abençoado e curado. Você está a entender? A palavra para nós também nos testa a nossa fé a nível de confiança na palavra de Deus. A ver se confiamos naquilo que Deus diz-nos para nós. Veja aqui outro versículo. Vamos a Mateus. Mateus 7:7. Veja o que está aqui escrito. Mateus 7:7. Jesus nos diz: pedi e dar-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. E depois Jesus dá a explicação. Porque aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. O que bate, se abre. Mas veja, mais explicação de Jesus. Qual de vós, que é homem, que pedindo-lhe um pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? Pedindo-lhe um peixe, lhe dará uma serpente? E depois diz: se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. O que é que Jesus nos está a dizer? Que nós que somos maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial nos dará coisas a nós. Ele está a dizer, mais facilmente Deus nos dá as coisas que pedimos do que nós damos, se calhar, aos nossos filhos. Você está a entender? Mas não para aqui. Eu estou-vos a fazer o quê? Eu estou a dar-vos elos para criar uma corrente para você fortificar a sua fé. Você tem que basear a sua fé em alguma coisa. Veja, e alguma coisa tem de ser na palavra de Deus. Veja o que está aqui escrito em João 14:13. João 14:13. Jesus fala aos discípulos mais uma vez. E ele diz: tudo, João 14:13, tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Então Jesus está a dizer, tudo o que nós pedirmos ao Pai, em nome de Jesus, tem um selo de aprovação de Deus para conosco, que vai ser feito e vai ser executado. Por favor, nós temos de usar de senso comum quando oramos. Há coisas que nos acontecem na vida. Ouça, e é vida, e estamos na Terra, e as coisas acontecem. Às vezes já não acontecem coisas boas, às vezes há pessoas que se voltam contra nós. Há pessoas que têm inveja de nós.
Às vezes há pessoas que se voltam contra nós, que dizem mal de nós, que nos tentam prejudicar. Até aí o que é que nós fazemos como filhos de Deus? Eu vou orar a Deus para que caia um raio em cima. Você acha que isso vai resolver? Acha que Deus vai fazer isso? Use o senso comum, pense sobre as coisas. Deus que é bom vai magoar alguém. E nós vamos querer essa pessoa magoada, mesmo que estejamos cheios de raiva contra ela. Isso é certo? O que a palavra de Deus diz é que nós devemos perdoar. Isso é a primeira fase. O que eu faço é, Pai, eu perdoo esta pessoa que me magoou, em nome de Jesus. Mas eu não perdoo assim. Veja bem, eu não perdoo assim. Está bem, Pai, eu perdoo. Pronto, já disse. Não. Eu decido de coração perdoar. Você entende a diferença? Eu decido perdoar-se. Porque uma vez magoaram-me e eu conheço a palavra de Deus e eu disse, eu perdoo em nome de Jesus. E Deus virou-se para mim e disse, mas perdoaste mesmo? E eu virei-me e disse, não, Senhor. Eu te peço perdão. Pai, mas eu perdoo essa pessoa que me magoou em nome de Jesus. Tem que ter sentido. E depois de fazer isso, o que é que eu faço? Logo a seguir, Pai, este assunto que aconteceu entre mim e essa pessoa, eu entrego nas tuas mãos. Eu largo o assunto. O que eu fui prejudicado, o que me maltrataram, eu entrego o assunto a Deus. E eu me liberto do assunto. E das vezes o que é que aconteceu? Hoje, não sei. Houve pessoas que, por causa do que estavam a fazer, que foram tiradas dos sítios para o outro lado. Houve outros que queriam que as coisas acontecessem à maneira delas e não conseguiram. Foi feito à maneira de eu não ficar prejudicado. Você está a entender? Mas nós temos que fazer as coisas à maneira de Deus. Temos que fazer as coisas à maneira de Deus. Porque a palavra de Deus diz que nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade que influenciam essas pessoas contra nós. Eu falei de inveja. Eu quero dizer, a inveja às vezes é mal compreendida. Toda a gente pensa que a inveja que é um sentimento da pessoa. E há pessoas que dizem, não, aquela pessoa é invejosa. Não é exatamente isso. Aquela pessoa deixou que o sentimento de inveja, que o espírito de inveja a utilizasse. Eu vou-vos contar um episódio que aconteceu comigo. Estava eu na igreja. Um grupo de pessoas foi chamado para ir orar para um sítio à parte, fora do grupo todo da igreja. Portanto, isto foi uma reunião de trabalho, não uma reunião geral, não uma reunião de domingo ou de sexta-feira. Foi uma reunião de trabalho, uma reunião que normalmente era feita à quinta-feira, e nessa reunião de trabalho estávamos todos, e depois alguns de nós fomos selecionados para ir para um determinado sítio, para irmos orar. Eu fui um dos que fui selecionado para ir. E quando eu cheguei lá, nós começámos a orar, e eu vi chegar um espírito demoníaco, e esse espírito era de inveja. Eu sei quem teve esse espírito.
Eu quebrei essa maldição logo, até orei, falei e disse para todos orarmos contra o espírito de inveja e não sei o quê. Quebrámos toda essa maldição. Mas entenda uma coisa. O espírito de inveja pode vir a qualquer pessoa. E a pessoa pode aceitar ou não aceitar. Eu lembro-me de estar na igreja e por causa de uma pessoa que estava na igreja, eu senti inveja da pessoa. E quando eu senti isso, eu imediatamente, eu disse que não aceitava a inveja, não aceitava a inveja na minha vida e comecei a orar por essa pessoa, imediatamente. Comecei a abençoá-la. Pai, obrigado por essa pessoa, ela me abençoa, eu abençoo a sua vida em nome de Jesus. Sabe o que é que aconteceu? Isto aconteceu há muitos anos atrás. Sabe o que é que aconteceu? O espírito de inveja nunca mais veio para o pé de mim. Nunca mais chegou ao pé de mim, nunca mais me tocou para ter inveja de alguém. Sabe porquê? Porque ele sabia, por causa da minha reação, se ele chegasse ao pé de mim, essa pessoa ia ser abençoada. E não é isso que ele quer. Ele quer é que as pessoas tenham inveja uma das outras para criar maldição para a outra pessoa e para a própria vida dele. Você entendeu agora o que é inveja? Você tem que, com as coisas que chegam à sua vida, você tem que fazer alguma coisa. Se chega uma dor, você tem que fazer alguma coisa. Tem que dizer o que a palavra de Deus diz, para que a dor saia. Se vem um problema, seja ele financeiro, seja ele de qualquer forma, você tem que fazer alguma coisa. Se você nada fizer, ele vai se estabelecer na sua vida, ele vai lá ficar. E não é para isso que fomos chamados. Somos chamados para ser vitoriosos em todas as coisas. Portanto, nós temos que orar sobre as coisas, sobre todas as coisas. E quando alguma coisa vem, Senhor, eu não aceito isto na minha vida, eu rejeito completamente toda a dor, eu rejeito todo o problema, eu rejeito toda a falta financeira em nome de Jesus, eu rejeito todos os problemas que foram levantados contra mim, seja por esta ou por aquela pessoa, eu abençoo as pessoas, mas rejeito os problemas na minha vida em nome de Jesus. Você entende? Mas para isto, nós temos que criar essa corrente que nos vai fortificar. Você entende? Cada vez que eu penso em alguma coisa, eu me lembro de um versículo e logo a seguir aparece o L de outro versículo e outro versículo e outro versículo e a minha fé fica mais forte pelo conhecimento que eu tenho da palavra de Deus e o que eu me lembro por ter lido e por ter ouvido. Porque, veja o que está aqui escrito. Romanos 10, 17. Vamos lá, Romanos 10, 17. Os meus Romanos 10, 17, está aqui. Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. E diz, de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então fé não se baseia só em eu acreditar que Deus existe, mas baseia-se em eu crer que Ele existe também, mas que o meu conhecimento através de ouvir a palavra de Deus me vai fortificar a minha fé, fazer crescer a minha fé, para que eu, tudo o que eu possa orar, eu possa ter. Porque fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Não vem para ouvir o que as outras pessoas dizem, não vem pelo ouvir o que a televisão diz, não vem pelo ouvir pelas experiências das outras pessoas de mal que tiveram na vida, porque o que lhes aconteceu a ela não nos vai acontecer a nós, porque o que está escrito é 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu lado direito, mas tu não serás atingido. Você vê que por cada coisa, problema, eu imediatamente respondo com a palavra de Deus. Porquê? Pelo conhecimento que eu tenho da palavra. Quer dizer que tenho muito conhecimento? Não.
mas eu leio, eu busco. Você está a entender? E é importante para a vida de todas as pessoas o conhecimento daquilo que Deus diz. Vamos pôr assim uma coisa. Vamos fazer as coisas de maneira diferente. Imagine que você está num sítio com várias pessoas. E essas pessoas onde você está, nenhuma delas tem Deus. E todas elas vão dar a opinião. A opinião disto, daquilo, das experiências que tiveram, como correu e não sei o quê. E depois, no meio desse grupo todo, onde você também está, aparece Deus. E Deus fala. Diga-me uma coisa. Você vai dar importância ao que as outras pessoas disseram ou vai dar importância ao que Deus disse? Eu vou dar importância ao que Deus disse. Então, se eu vou dar importância ao que Deus disse, se Deus agora, neste momento, não me apareceu, eu tenho a palavra de Deus que Ele já falou para mim. Então, o que é verdade? O que as pessoas dizem ou o que Deus diz na sua palavra? Você entende? Nós temos que começar a pensar sobre todas as coisas. Não é porque ouvimos que é verdade. Não é porque alguém passou por uma situação difícil na vida que é verdade para a nossa vida. Eu acabei de vos dizer, 1000 que eram ao nosso lado, 10.000 ao nosso direito, nós não seremos atingidos. Eu quero que nós estamos por cabeça e não por cauda, por cima e não por baixo. E você diz, mas e os outros? Entenda uma coisa. Eu vejo, e já ouvi muita coisa, infelizmente coisas más que aconteceram a pessoas, mas elas estão a buscar a Deus. Elas estão a buscar a Deus. Não. Então o que é que você acha? Nós estamos a buscar a Deus, às vezes vêm coisas e nós temos que lutar, quanto mais aquelas pessoas que não têm Deus. Você está a entender? Ouça, a Bíblia fala que nós somos escolhidos por Deus. Você diz, escolhidos por Deus? Sim. Você aceitou Jesus como Senhor e Salvador porque você foi escolhido por Deus. Foi escolhido para poder aceitar Jesus no seu coração. Para alguns, Deus tem um chamado ainda maior. Ele tem para todos, mas para outros Deus tem um chamado maior. Não quer dizer que isso que seja maior que os outros. Não, vai ter mais trabalho que os outros. Porquê que para algumas pessoas, essas pessoas oram e as coisas acontecem rapidamente e para outras pessoas oram e as coisas levam tempo a acontecer? Sabe porquê? Porque você precisa de mais fé. Porque se você tivesse mais confiança em Deus, as coisas aconteciam mais rápido. Se você tivesse conhecimento daquilo que Deus diz sobre as coisas, daquilo que Deus quer para si, para a sua vida, você então não tinha ousadia de pedir as coisas e sabia que vai acontecer, no nome de Jesus. Eu peço desculpa, mas é que Deus mostrou-me agora uma coisa. Obrigado, Pai. Entenda que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo as coisas que não são certas. Mesmo as coisas que às vezes não estão bem. Mas entenda uma coisa. Se lhe está a acontecer alguma coisa, não é para o derrotar, não é para o mandar abaixo, não é para o destruir. É para que você perceba que tem Deus do seu lado e pode vencer aquela circunstância facilmente no nome de Jesus.
Virão a ti por um caminho, mas fugirão por 7. Mas quem é que o põe a fugir? Somos nós falando. Somos nós falando. Mas tenho que me voltar contra pessoas. Não, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A nossa luta é contra os espíritos que influenciam essas pessoas a voltarem-se contra nós. Kenneth Hagin disse que uma vez estava em casa e começou uma discussão lá em casa. Eu não sei quem é que estava em casa dele, sei que eram várias pessoas, talvez familiares ou não sei. Sei que começou uma discussão. Sabe o que é que Kenneth Hagin fez? Não agarrou e usou a autoridade para mandar calar. Não. Ele baixou a cabeça e orou. Eu ordeno a todo o espírito que está a influenciar essa discussão que saia no nome de Jesus. Sabe o que é que aconteceu? As pessoas pararam de discutir. E ficaram a olhar umas para as outras e a olhar para Kenneth Hagin. A influência da discussão saiu. E como saiu, eles já não estavam a discutir, nem perceberam porque que era. Você nunca viu discussões em que as pessoas chegam a um ponto e dizem assim: eu discuti, nem sei porquê, porque pronto, aconteceu. Não aconteceu. Estava lá um espírito demoníaco que fez acender a discussão, que fez acender o problema. Você entende? Que influenciou a pessoa a falar. Mas quando esse espírito sai, para a influência, a pessoa fica completamente desarmada. A discussão para, tudo para. Porque deixa de haver influência maligna. Entenda uma coisa. Vamos a Hebreus 4, versículo 12. Veja o que está aqui escrito. Hebreus 4, versículo 12. Hebreus 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e nas juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ouça, você não diga, não, eu conheço tal pessoa. Nós não conhecemos realmente. Eles chegaram uma vez ao pé de mim e disseram, aquela pessoa e tal. Eu disse, não sei, não conheço. Não conheço. Mas ela é... não conheço, desculpe, se é boa ou má, não sei, não conheço. Eu viro-me para a pessoa e digo assim, até Deus me revelar, eu não sei o que é a pessoa. Porque já houve pessoas que Deus me revelou. E então eu sei o que é que se passa. Quer dizer que Deus revela tudo das pessoas? Não revela. Mas revela coisas que nos podem vir a prejudicar ou pessoas que nos podem vir a prejudicar. E aí Deus revela. Para quê? Para nós orarmos contra a pessoa, batermos contra a pessoa? Não. Para nós orarmos para impedir que essa pessoa nos faça mal. Você entende? Nós fomos chamados para a guerra, mas por uma guerra espiritual, não por uma luta corpo a corpo, não para lutarmos contra pessoas, não. Fomos chamados para lutar no espírito, lutar orando, destruindo a obra maligna na terra contra nós. Você acha, quando uma guerra começa por quê?
Porque a pessoa é má, porque a pessoa agarrou e está a fazer isto. O que é que aconteceu com Hitler, Napoleão e outros imperadores que tentaram fazer com que a vontade deles fosse feita? Tentaram, porque todos eles caíram. Todos eles perderam. Todos. Se durante um tempo tiveram um auge, uma possibilidade, e foram isto e aquilo, e tiveram e conquistaram montes de países, por um tempo. Mas foi pouco tempo. Porque depois acabou. Essa influência vem de quem? Dos homens? Não. Essa é uma influência maligna. E se nós orarmos contra a influência maligna, sabe o que é que acontece? As guerras param. Você está a ouvir? As lutas cessam. Os conflitos param. Porque o espírito maligno que estava a influenciar tudo isso para. Faz parar. Você entende? Eu quero que você entenda que a sua vida é muito importante para com Deus. Porque a sua vida de oração, confiando na palavra de Deus e o conhecimento da palavra de Deus, vai você ficando mais forte e tendo mais fé e confiança em Deus. E então você pode pedir coisas que os outros não podem pedir. Você pode orar por coisas que os outros não podem orar e nem conseguem orar. Porque você confia na palavra de Deus, confia naquilo que Deus diz. Eu não quero dizer que haja um dia ou outro que você não esteja mais fraco, mas se você se voltar para a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, você vai criando mais e mais confiança em Deus. Confiança naquilo que Deus diz. Então a confiança não se baseia, eu acho que. Não acho. Eu tenho a certeza que. Eu tenho a certeza que Deus me vai responder a todas as minhas orações. Porquê? Porque Ele diz: tudo o que pedires orando, creio que o recebeis e tê-lo-eis. Porque Jesus diz: tudo o que pedires ao meu nome eu farei. Então eu tenho confiança para orar. Eu tenho fé para orar. E sei que Deus vai atender as minhas orações. Agora, eu fiz um parênteses em relação ao espírito de inveja, mas eu quero que você entenda uma coisa. Nós não podemos orar contra pessoas. Nós não podemos orar para influenciar pessoas a fazer coisas. Nós oramos por coisas para nós podermos ser abençoados de outras pessoas. Por exemplo, eu uma pessoa qualquer, um homem qualquer vê uma rapariga dentro da igreja e diz: eu gosto daquela rapariga. Pai, obrigado, pai, que eu já me casei com ela. Eu gosto dela, eu já me casei com ela. Mas isso está a influenciar a sua decisão sobre a vida da outra pessoa? Isso nunca vai acontecer. Isso nunca vai acontecer. Você está a ouvir. Isso não vai resultar. A sua oração é tempo perdido. Você pode orar pelas suas coisas, pela sua vida, por aquilo que está a acontecer à sua volta. Você pode orar até por países. Pode orar pelo seu país. Glória a Deus, e faça-o. Mas, não, pai, eu não concordo com o governo que lá está. Eu ordeno que o governo caia e saia. Não faça isso. Diga, faça uma coisa diferente. Faça assim: pai, eu coloco o meu país nas tuas mãos, Senhor. E eu creio que é um país onde há paz. Eu creio que é bem governado. Ou eu creio que a justiça é justa, em nome de Jesus. Não há problemas nem assaltos, em nome de Jesus. Basta você orar isto. Tudo que estiver mal vai ter que pôr bem. E se alguém está a fazer alguma coisa de mal, vai cair. Porquê? Nós não estamos a orar contra ninguém.
Nós estamos a orar por paz, por bênção. E a bênção tem que ser estabelecida no nome de Jesus. Tem que ser estabelecida. E o que impede a bênção tem que sair. Você entende? Você está no seu emprego e diz: obrigado, Pai, que aqui nunca há problemas. Eu nunca tenho problemas. É sempre paz. É um seu lugar abençoado. A empresa é abençoada. Em nome de Jesus. E eu cada vez tenho um ordenado mais alto, em nome de Jesus. Amém. E você diz: mas como é que isso é possível? Mas o que é que isso é? Mas, ouça lá, haverá alguma coisa difícil para Deus? Haverá alguma coisa difícil para Deus? Deus pode agarrar em ti e colocar noutro sítio. E dizer: não, a partir de agora vais chefiar este departamento e vais ganhar mais. Ou vais fazer isto, ou vais fazer aquilo. Que importa isso? Importa o que você está a orar. Importa o que você está a orar. E se há confiança no seu coração e não há dúvida em relação às coisas que você está a pedir. Quando nós oramos por ter uma esposa ao nosso lado, com um cônjuge ao nosso lado, não é? As senhoras pedirem um homem, claro, e os homens pedirem uma mulher, claro. Quando nós oramos isso, Deus vai preparar a mulher ideal para nós, para estar ao nosso lado. Quer dizer, não, eu vou ter a mulher ideal e vai ser tudo uma bênção. Em que planeta é que isso é? Não, vão haver coisas. Mas se vocês estiverem unidos, vocês vão vencer juntos. Se vocês orarem e buscarem a Deus, os dois constantemente vão ser abençoados. E os problemas vão se afastar. E a bênção vai chegar no nome de Jesus. Mas você tem que colocar a palavra de Deus na sua vida. Tem que conhecer a palavra de Deus. Se encher da palavra de Deus. Porque ela vai ser o seu escudo. Ela vai ser a sua defesa. Ela o vai capacitar para ter fé para todas as coisas. A fé não vem de forma automática. Tem de ser construída por si, ouvindo a palavra de Deus. Então eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor, e vamos ficar de pé. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos dizer: Pai, nós vimos a Ti em nome de Jesus. E pedimos perdão pelas orações de dúvida que temos feito. A oração que eu agora faço, e a partir de hoje a que eu faço, é de confiança em Ti. Sabendo que tudo o que eu te peço, Tu me dás. Sabendo que as bênçãos, a porta das bênçãos estão abertas para a minha vida constantemente. Eu Te agradeço que de nada tenho falta. Não tenho falta de saúde, não tenho falta financeira, não tenho falta de paz e harmonia no meu lar, nem de amor. Eu creio que Tu abres toda a porta das bênçãos sobre a minha vida, no nome de Jesus. Eu creio que Tu és poderoso para poder fazer tudo a meu favor. E eu sei que farás, porque a Tua palavra o diz. No nome de Jesus. Amém. Então, muitas bênçãos em nome de Jesus. Uma boa semana cheia de bênçãos. No nome de Jesus. Amém.